Olá, está começando o Maravilha. 16 dias de ativismo. Maravilha hoje recebe Karina de Paula, prof de História, integrante da Marcha Mundial de Mulheres e dirigente sindical do Sindserv. Muito obrigada pela presença. Bárbara Moreski, União Brasileira de Mulheres, diretora de mulheres da UJS Caxias e primeira diretora de mulheres da UERS. Muito obrigada pela presença. 16 dias de ativismo. O que significa essa ideia de ser uma ativista? Bom, assim, a questão de ser ativista é que não basta simplesmente a gente defender uma ideia ou achar que aquela ideia ela é importante. Por exemplo, se tu perguntar para alguém, você é a favor da violência contra a mulher, é contrário, todo mundo vai ser contra, mas é importante que tu faça isso como uma prática diária na tua vida em sociedade, lembrar a cada momento que aquelas brincadeirinhas, né, que parece, existem mulheres que gostam de apanhar, né, ou outras piadinhas do gênero sexistas, né, ou de violência, né, elas devem ser combatidas no dia a dia, não é uma piada, né, quando a gente fala da dignidade das pessoas, e a gente tem que pensar nisso quando a gente pensa na questão da vida em sociedade, né, então por isso é importante ser ativista, é lutar contra essas violências, né, e de forma ativa. E para mim isso é o ativismo, em todos os espaços, né? No movimento social, no teu trabalho, né? Nos partidos políticos, na universidade, em todos os espaços que tu tá inserido, tu tem que no teu dia a dia colocar essa prática ativista para de fato transformar a sociedade, né? E para que a possibilidade que a vida em sociedade possa ser melhor. Sim. Exatamente. Isso que a Karina falou é bem importante, mas também é legal a gente destacar que, para além dessa militância individual, a organização também é muito importante, porque sozinhos a gente não consegue transformar muita coisa, mas quando organizados nos próprios movimentos sociais, em entidades, enfim, nas diversas formas que existem da gente se organizar, a gente consegue juntar força para, de fato, alcançar as transformações e as mudanças que a gente gostaria que tivesse na nossa sociedade. Então, acho que vocês trouxeram, juntando as duas colocações que vocês fizeram, me parece que a postura ela é uma postura individual, que eu preciso me dar conta, né, em todos os dias, de que eu tenho que ter essa postura ativista pensando na melhoria das condições de vida em sociedade para todos. E que a possibilidade que a gente tem de efetivar isso e de que a luta realmente possa garantir alguns direitos, ela termina muitas vezes acontecendo quando a gente coletivamente vê possibilidades. Na verdade ela vai acontecer de forma coletiva, né? Porque individualmente, concordo com o que a Bárbara pontuou, né? Individualmente fica uma luta muito isolada, né? Então é importante essa inserção nos espaços coletivos de discussão e de transformação. Mas se eu também não tiver uma postura, não mudar individual, eu não consigo nem militar nesses espaços coletivos. Sim. Que a sociedade proporciona. E gurias, 16 dias de ativismo, qual é o sentido, qual é o significado, para a gente entender um pouquinho melhor o que são esses 16 dias de ativismo? A campanha, né, dos 16 dias de ativismo, ela existe desde 1991 e hoje ela acontece em mais de 140 países ao redor do mundo, e aqui no Brasil ela também tem a versão dos 21 dias de ativismo, né? Em alguns lugares é 16, em outros é 21, e coincide então o início dela com as datas do Dia Nacional da Não Violência contra a Mulher, e termina nela em 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então, toda essa simbologia das datas também traz para a evidência, né, do debate a importância de se tratar a questão da violência de gênero, da violência contra a mulher, que é algo estrutural na nossa sociedade. E quando a gente fala da violência de gênero, a gente também não tem como deixar de falar que é uma violência relacionada com raça e com classe, né? Então, trazer à tona esses debates, estar organizando ações, não somente discussões, mas ações que proporcionem mudanças efetivas, né? Projetos de lei, enfim,
propor isso também para os nossos governantes é algo que a gente pode estar fazendo nos 16 dias de ativismo, assim como nos demais dias do ano, mas esses 16 dias, né, eles são fundamentais para que a gente busque essa conscientização, nós enquanto militantes, né, que a gente busque também estar apresentando esse debate para a sociedade, o que torna ainda mais fundamental para que a gente junte forças e consiga avançar nessas pautas. A gente poderia dizer que quando vocês trazem que essa questão toda da violência, do machismo, do patriarcado, ela é uma questão estrutural, que a gente poderia dizer, por exemplo, quando a gente vê um ministro de Estado, né, com uma postura, com uma fala completamente, né, absurda em relação à questão da mulher, a gente poderia dizer que nesta fala existe essa questão, é assim que a gente vivencia a questão estrutural, porque poderíamos dizer, o indivíduo pode ser machista, pode ser, mas ele poderia até camuflar isso no momento que ele vai falar em público. Já que isso vem à tona de uma forma tão significativa, isso mostra o quanto isso é estrutural, sem que a pessoa se dê conta e depois vai sofrer, obviamente, as críticas em função desse tipo de fala, por exemplo? Sim, nesse sentido mesmo, que as questões são tão estruturais que as pessoas não percebem o absurdo da sua fala, por exemplo. Não se dão conta. Não se dão conta, assim, e muitas pessoas acham assim, consideram, mas não tem problema na fala. E é nesse sentido quando a gente fala de estrutural, né? Que é aquela coisa bem do senso comum, por exemplo, em briga de marido e mulher não se mete a colher, esses ditados que a gente pega que parece muito tranquilo, a gente não tem que se meter na vida dos outros, né? Parece até, de certa forma, justificável. Então, é nesse sentido que se fala que o patriarcado é estrutural. E ele causa sofrimento tanto em homens quanto em mulheres, né? Porque as mulheres são vítimas né? Mas os homens também, porque essa estrutura patriarcal e machista, né? Ela também oprime os homens, como oprime as mulheres, principalmente as mulheres. E como a Bárbara falou, né? Com esse recorte de raça e de classe, que isso tem muito presente na nossa sociedade brasileira, esse recorte de raça e de classe fica muito claro. E a gente tem percebido isso nos últimos anos, né? Que coisas que a gente já achava que tinham sido superadas, né? Superadas não, mas de certa forma estávamos avançando em algumas lutas, que parece que não, que essas coisas ainda parece que muitas vezes querem te mandar de volta para o teu local, né? Então, de opressão. Então, isso é bastante complicado. E nesse recorte, como a Bárbara comentou, né, em alguns locais é 16 dias de ativismo, em outros locais é 21 dias. Quando se faz a opção pelos 21 dias, o marco de início é o Dia da Consciência Negra, né, para botar também bem forte esse recorte de raça, né, porque essa questão da violência, as mulheres negras, né, elas são mais vítimas de violência. O salário das mulheres, quando a gente comenta assim, existe uma diferença entre os salários dos homens e das mulheres. O salário das mulheres ainda são mais baixo das mulheres negras, é mais baixo do que das mulheres brancas, né? Então a gente também tem que pensar nesse recorte temporal que é bem importante, né? Nessa estrutura de violência, a questão de tornar o nosso corpo objeto, né? Objetivação do corpo e principalmente do corpo da mulher negra, né? Que já por um passado escravocrata que a gente teve, onde, né, os negros eram tratados como objeto e as mulheres negras também nesse processo um objeto também de satisfação sexual, né, e de uma maior opressão. Então a gente tem que ter isso bem claro também quando a gente fala desse ativismo, né, de lutar contra a violência de gênero, né? Então pensar também que a gente não pode simplesmente ficar naquela discussão de discutir só costumes, né? Os costumes são importantes de serem discutidos, mas é muito mais importante discutir a estrutura da sociedade, né? A estrutura de opressão, que colocam as mulheres, os negros, numa condição de inferioridade. Então a gente tem que pensar sobre isso, assim.
Tu estavas colocando, eu estava lembrando da situação, por exemplo, de escola, né? Que a gente sempre trabalha a questão de ser contra a violência, mas a gente nunca... Parece que a violência contra a mulher, ela não é trabalhada. Ou quando ela acontece dentro da escola, muitas vezes ainda ela é como se fosse alguma coisa mais vinculada a uma questão que é tipicamente feminina e não violenta. Ou seja, a mulher pode ser submetida a isso, ou é uma questão que é relegada a um segundo plano, como se não fosse tão grave, tão sério, como quando há uma violência cometida entre dois homens, por exemplo. Gurias, qual é o papel que se espera da mulher? Como é que a mulher é vista na sociedade? Como nós estávamos falando em outro momento antes, né? A questão da estrutura social do patriarcado. Então, ele já define papéis para os homens e para as mulheres. Então, nessa definição de papéis, a mulher, ela tem o papel da sensível, né? Do lar também, né? A mulher é criada para dentro de casa, para o privado, e o homem é criado para fora. Então, por exemplo, assim, uma menina que se expõe, né? Ela não é bem vista. Uma menina que se expõe, né? Que se impõe. Agora, pro menino isso é natural. Isso é natural porque o homem tem que ir para fora, né? Ele tem que ir pra rua, né? Lutar, batalhar. A mulher não, ela é do lar, ela tem que ficar... Então, quando a gente vai falar desses papéis na sociedade, a gente sempre coloca nessas questões, por exemplo, na escola, isso não é uma postura de menina, né? Qual é a postura de menina e qual é a postura de menino, né? A gente pensar nesse sentido. A postura não tem que ser igual para os dois, para uma vida em sociedade onde as pessoas são iguais, né? Mas não, quando a gente vê nessa estrutura de construção patriarcal, não. Tem papéis bem definidos. As meninas têm que ser belas, recatadas e do lar, né? E os meninos não, eles podem ser ofensivos, agressivos, né? Porque isso faz parte da masculinidade. Então, é esses pontos que a gente percebe na construção dos papéis sociais, né? E isso a gente pode ver como é impregnado na nossa cultura, porque desde criança, nós, mulheres, aprendemos que nós temos que ser dessa forma, que nós temos que cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa casa. Inclusive, muitas profissões são ditas profissões para mulheres. A própria licenciatura, o magistério, né? Ainda hoje é, em sua maioria, uma profissão para mulher, assim como a enfermagem, muitas vezes a medicina já tem, como tem esse caráter mais classista, daí o homem já entra mais, né? Mas essas questões do cuidado que é vinculado à mulher, que são coisas já naturalizadas, só que são naturalizadas pela nossa cultura, que nesse caso reverbera o machismo, né? Que é uma das partes onde o patriarcado se apresenta, né? Porque o patriarcado se apresenta de diversas formas, mas no machismo ele também se apresenta dessa forma, né? Na visão cultural que a gente tem da nossa sociedade. Quando uma criança na escola é ensinada a usar cor-de-rosa porque é menina ou azul porque é menino, isso também é uma representação do machismo, é uma representação da sociedade, né? Quando a menina é ensinada a brincar de cozinhar de panelinha, o menino só pode brincar de carrinho, isso também é uma reverberação do machismo na nossa sociedade. E essa lógica, muitas vezes, da mulher ser criada e culturalmente para estar dentro de casa, já traz também a questão de que, bom, aquilo que acontecer dentro de casa não é para vir para fora de casa. Então, tu te submete muitas vezes a situações de violência calada. É que a violência, ela se dá de diversas formas, né? Sobretudo a violência contra a mulher, seja ela física, psicológica, moral, patrimonial. Então, ela se dá de diversas formas e muitas vezes nós mesmos reproduzimos essa violência sem a gente se dar conta. Porque o patriarcado, o machismo, ele é tão impregnado, ele é indissociável hoje da nossa sociedade, justamente por toda essa estrutura que coloca ele como uma base da nossa sociedade. Então, a violência contra a mulher, ela tá ligada
a isso, e a gente muitas vezes também reproduz ela das suas inúmeras formas sem que a gente se dá conta disso, porque nós mulheres também somos machistas, nós mulheres também temos atitudes machistas, sendo que nós sofremos, sobretudo, né, o machismo. Então, é bom a gente também atentar a esses pontos, porque às vezes a gente acaba como que colocando somente homens e mulheres em polos antagônicos, só que para a gente poder avançar enquanto sociedade e superar essas questões, a gente precisa compreender o nosso papel também e o que a gente reproduz, como a gente recebe, e não colocar homens e mulheres somente em polos antagônicos, né? Mas sim que para avançar nisso nós precisamos estar juntos. E nesses 16 dias de ativismo, nessa proposta, né? O que acontece, Gurias? Quais são as ações que são desenvolvidas ao longo de toda essa trajetória, né? Claro que é um momento que ele não vem dissociado de toda a luta necessária da sociedade e das mulheres, mas ele termina tendo algumas pautas específicas ou algumas situações mais específicas. Como isso acontece? Como é que é a organização disso? É um período para se refletir, né? Se refletir principalmente até nesse ponto que a Bárbara comentou, que a violência contra a mulher, ela não é só a física, né? Que fica muito visível, uma violência física, né? Existem outras formas de violência que muitas vezes, muitas de nós, não conseguem nem identificar isso como uma violência, né? E às vezes no seu dia a dia, e quando... Então, é um momento de reflexão sobre o tema. É um momento de tu pensar que, por exemplo, uma pessoa te diminuir o dia todo, mesmo dizendo que te ama, não é uma violência, né? É uma violência. Então é importante se refletir sobre isso também no teu trabalho, pegar e olhar, mas mulher tem que fazer isso, ou na própria escola, né, enquanto adolescentes, mas as meninas não podem fazer dessa forma, né? Todas essas são maneiras de violência, de diminuir, de tirar a autonomia. Então a gente tem, os 16 dias de ativismo é um período para se pensar sobre o tema, para se refletir, para se discutir. Então, em cada local são feitas atividades de formas diferentes, né? Através de palestras, também a questão de panfletização, colagem de cartaz, informativos, né? Então, é uma data para se refletir sobre o que é essa violência contra a mulher, né? Como que ela funciona, como ela se estrutura, né? Como ela está impregnada no nosso dia a dia, pensando no sentido que a mulher, que nós estávamos falando, é criada para os cuidados, para a ação reprodutiva e para a reprodução do trabalho. Então, também quando a gente pensa assim, nesse momento de crise econômica, por exemplo, que o país passa, muitas vezes se questiona o papel da mulher, porque a gente tem toda uma crise estrutural, né? O aumento do uso de droga, o suicídio, né? A depressão, e daí se questiona o quê? O problema é que as mulheres saíram de casa e foram para o mercado de trabalho. Se elas estivessem em casa, não se faz um questionamento de uma forma incorreta, né? A sociedade tem que ser mais acolhedora. Não as mulheres não podem sair de casa para ficarem cuidando dos seus filhos, cuidando dos seus maridos, né? Que foram para a sociedade. Então, a gente tem que pensar também que quando a gente discute essas crises econômicas, a gente discute a questão do patriarcado também, que já olha a mulher como uma inimiga, no sentido, foi para o mercado de trabalho, né? Não tá em casa fazendo o seu papel, ela é a primeira a sentir a crise quando não tem como alimentar seus filhos, todas essas questões. Então, alguns temas que a gente tem que pensar também, quando a gente fala em violência, que existem essas violências veladas, né? De questionar o nosso papel na sociedade. E existe também hoje, acredito que, sobretudo nesse ano de 2019 que a gente está vivendo, algo que a gente deve estar pautando também nessa campanha dos 16 dias de ativismo, é a questão da retirada de direitos que a gente vem sofrendo, né, no país, a questão da democracia, né, a luta pela democracia, porque
nós só vamos conseguir avançar nisso e garantir os direitos historicamente conquistados se a gente conseguir garantir um Estado verdadeiramente democrático e a soberania do nosso país. Senão, a partir do momento que a gente passa a entregar o nosso país de bandeja e a entregar todos os direitos que foram conquistados tanto por trabalhadores, né, que as mulheres também foram extremamente beneficiadas, né, com a questão da reforma da Previdência recentemente aprovado, nós precisamos estar discutindo isso também nessa campanha dos 16 de ativismo, porque para além da questão da violência, entra toda essa questão da retirada de direitos que vem sendo sofrida pela gente, né, enquanto sociedade. Então, algo que a gente precisa estar relacionando nesses debates são esses temas da nossa questão nacional, porque se a gente não tem um país forte, um país soberano, um país democrático, não existe direitos. Não existe sequer o direito dos trabalhadores. Imagina o direito das mulheres, que é algo bem mais recente. E, para além disso, tem também a Lei Maria da Penha, que deve ser muito focada também nesses 16 dias de ativismo, porque ela existe há 13 anos, se não falha a minha memória, ela existe há 13 anos, mas é preciso que sejam dadas estruturas para que ela consiga cumprir de verdade o seu papel. Porque o número de mulheres violentadas vem crescendo exponencialmente no último período, mesmo com a lei. Então, que ferramentas, que outros tipos de políticas públicas que a gente pode estar propondo, pode estar sendo criado para coibir, para conscientizar e prevenir essas ações, essas atitudes. Porque as leis são criadas, mas se não houver a implementação de políticas públicas que garantam, né, que a lei possa realmente se fazer valer, algumas coisas se tornam mais difíceis, né? Sim. Muito mais difíceis. E tem outro ponto também da gente pensar sobre a questão das mulheres, que é uma pauta bem importante, né, para o movimento, é a questão da autonomia do corpo, né, também. Porque nós, novamente, a gente tem questionado a nossa autonomia do corpo e pensar isso assim, as mulheres, elas ainda não têm autonomia sobre o seu próprio corpo, né? Coisa que os homens já adquiriram há muito tempo. As mulheres não têm autonomia sobre o seu próprio corpo. O Estado regulamenta o que ela pode ou não fazer com o seu corpo ainda. Então, isso é muito importante. Tem algumas pautas, a gente não consegue avançar nessa pauta e agora existe uma discussão para ainda a gente regredir. Retroceder naquilo que já foi conquistado. Já foi, né? Conquistado, já foi discutido, né? Questão do bebê, a importância, né, que a mulher não poder se negar a um tratamento ou um tipo de intervenção no seu corpo, né? Então são discussões também, quando a gente pensa em violência contra a mulher, a gente também tem que pensar na violência obstétrica, né, que agora está querendo sair de pauta, né? Então, que estão querendo tirar como uma não violência, e a gente sabe que é uma violência que muitas mulheres sofrem, né? Sim, então existem uma série de questões que esses 16 dias trazem como objeto de debate e de discussão para o esclarecimento, na verdade, da sociedade e das mulheres. Isso, Murias. Eu estava pensando quando vocês estavam colocando essa questão das profissões que são femininas e vocês falavam a questão da docência, enfermagem. Inclusive, se a gente observar essas profissões ditas que são profissões mais ocupadas por mulheres, elas são as profissões que menos remuneram também, né? Então isso tem uma lógica a ver com essa questão do cuidado, né? Porque tanto a enfermagem como a docência está muito vinculada ao cuidado, e aí a remuneração ela termina sendo, né? Outros profissionais com a mesma formação ganham muito mais do que esses profissionais. Hoje a desigualdade salarial entre homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo é de 30%. Então as mulheres ocupando o mesmo cargo que os homens recebem 30% a menos do que um homem nesse mesmo cargo. Então essa também é uma forma de violência, né? Uma forma de violência estrutural da sociedade que impõe às mulheres muitas vezes essas condições. E para além disso, hoje a gente vive num
num desemprego, uma taxa de desemprego muito alta, e as mulheres são as maiores vítimas desse desemprego, porque quando uma mulher perde o seu emprego, para ela ser readmitida ou retomar o mercado de trabalho, é bem mais difícil do que para um homem, sobretudo também por conta da maternidade. Hoje a realidade é de que muitas mulheres que têm seus filhos voltam da licença maternidade e são demitidas. E é muito difícil uma empresa contratar uma mulher que tem filhos, tanto que um dos critérios numa entrevista de emprego é perguntar: tu tem filhos? Tá, mas tu pergunta isso só para a mulher ou tu pergunta isso para o homem também? Então é essa ocultação, muitas vezes, que se dá dos fatos, e também a não compreensão de qual a função da maternidade, né? Hoje a maternidade não tem uma função social, e por esse motivo que as mulheres mães sofrem tanto, né, com essa questão da exclusão, muitas vezes, em diversos aspectos. E quando tu falavas na perda dos direitos, eu lembrava por que se debateu tanto na questão da reforma da Previdência, que as mulheres seriam as mais atingidas, porque elas terão certamente muito mais dificuldade para comprovar, né, o tempo de contribuição, por exemplo, ao INSS, em função dessas questões todas. Sim. Né? Em função da própria maternidade, de ficarem mais tempo desempregadas, de ser a mulher que cabe a tarefa, muitas vezes, inclusive, de cuidar das pessoas mais velhas, do pai, da mãe, do sogro, da sogra, né? A ela é relegada essa condição, e no momento em que ela precisa, né, do apoio do Estado, ela, na verdade, não encontra, né? A mulher sofre também nessa questão da reforma da Previdência, justamente porque existe essa dupla, tripla jornada de trabalho a qual as mulheres são submetidas e que não é levada em consideração nessa legislação, porque se precisa aumentar o tempo de trabalho efetivo de uma mulher, imaginem que ela também trabalha em casa. Majoritariamente são as mulheres as donas de casa, quem cuida da família, quem cuida dos filhos, quem cuida das pessoas mais velhas da família. As mulheres é quem cumprem esse papel hoje na sociedade. Então, por isso que essa reforma da Previdência também atinge em cheio as mulheres, porque quando é feito esse cálculo de tempo de trabalho, não é levado em consideração nenhum desses aspectos. Simplesmente como se a única função da mulher fosse realmente trabalhar, sem levar em consideração a dupla e tripla jornada de trabalhos que são acometidas. Em Caxias do Sul acontecerão algumas atividades relativas a esses 16 dias de ativismo? Sim, mas como nós estávamos até conversando um pouco antes do programa, a gente comentou a questão da conjuntura, né? Então, com a conjuntura atual, que todos os dias a gente teve agora a reforma da Previdência, então a gente tem vários pontos de pauta e de discussão. Então, essa organização para os 16 dias de ativismo ainda está bem no início, né? Então, a gente não tem ainda datas, mas vão ocorrer atividades, né, alusivas a essa data aqui em Caxias, né? Na universidade, nós temos hoje um coletivo de mulheres chamado Coletivo de Mulheres Helenira Rezende, né, que é um coletivo formado pelas estudantes da UX. Ele é bem recente, foi fundado em 2018 através do Diretório Central de Estudantes, e é um espaço onde a gente realiza durante todo o ano diversos debates e atividades sobre as questões de gênero, sobre as questões conjunturais também que envolvem as mulheres. E daí agora, nesse período da campanha dos dias de ativismo, ao longo dos dias nós vamos ter atividades acontecendo também. Aí vão ser atividades como debates, enfim, rodas de conversa, e também ações dentro da própria universidade envolvendo essa questão da segurança das mulheres e das mães estudantes também. Gurias, nós estamos chegando ao final do Maravilha. Agradecemos muito a participação de vocês, né? E que vocês estejam sempre militantes nessas causas que são importantes e que consigam, com essa participação e todo esse conhecimento que vocês têm, fazer com que outras mulheres também deem-se conta de que a sua participação é fundamental, porque o ativismo para defender as pautas que são fundamentais para a questão da mulher depende de todas nós.